Quando você pensa em velocidade, você pensa em quem? Você pensa no Flash. Mas quando você pensa também em velocidade, junto com a cor azul, você pensa em quem? Você pensa no Sonic. Sim, os dois são velocistas mais rápidos e poderosos de todos. E se você acha que o Anisvordia, Rimuru Tempest, Gilgamesh, que são apelões, né, por si só, é porque você não viu que o Wily West e o Action Sonic podem fazer. Rapaz, destruição de multiverso. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos no mais um Duelo Mortal. E hoje estamos aqui no Duelo Mortal, temos envolvendo velocidade o Flash do Wily West contra o Sonic Edge. Duas representações de velocidade em toda a criação que por si só é muito alta. Mas quem realmente tem condições de vencer esses dois? Bora debater mais sobre isso daí, quem teria condições de vencer essa luta aí. Mas claro que para você receber outros conteúdos como esse aqui, duelos incríveis como esse aqui, se inscreve aí. Te convido a você se inscrever no canal para você não perder nenhum duelo, nenhuma batalha mortal também, né? Que esteja trazendo, lançando aí para vocês, que vocês estão comentando e pedindo, sugerindo aí. Inclusive esse duelo sugerido pelo próprio Wily West aí, ó, comentou aí o Wily West contra o Super Archer, né? Sugestão aí do Wily West. Então muito obrigado pela sugestão e também muito obrigado a todo mundo que tá comentando. E lembrando, vai comentando aí, trazendo também, na medida do possível, todos os duelos que vocês estão pedindo. Vamos então começar com o Flash do Wily West. Ele por si só, ele contém uma super força imensa, super velocidade, intangibilidade, manipula a energia cinética, capaz de roubar até mesmo a velocidade, regeneração, capaz de se regenerar até com ossos quebrados, viaja através do tempo e através de linhas do tempo, manipula a matéria, ele tem uma certa imortalidade, entre aspas, né, se baseando no meio de força total da força de aceleração, manipula também a energia, a absorção, ele pode absorver ou roubar, né, a energia cinética, que está ligado à própria energia da velocidade, manipula a vibração, interação não física, pode vibrar todo o seu corpo para poder atingir ou passar por objetos físicos e também não afetar ele. Extremamente inteligente através do pensamento, né? Ele é capaz de pensar em questão de nanosegundos, assim como o próprio Belly, né? Pode reagir instantaneamente, resistente à morte. O Corredor Negro não conseguiu matar ele com um único toque em si, né? E o Wily também pode enfrentar o conceito de morte da Speed Force, onde ele correu para o fim dos tempos, onde até mesmo a morte deixa de existir em um nível conceitual. Ele também pode manipular a antimatéria, que ele chegou a ser o único pedaço da matéria positiva viva em toda a existência. A causalidade também, criação de buraco negro, ele também pode sobreviver a tal buraco negro, manipula o tempo, onde ele já chegou a quebrar a matéria de todo o ambiente que afeta o espaço e o tempo, criação de ilusão, intangibilidade, viagem dimensional. Além disso, quando o Wily obtém o poder do Manhattan, né, Dr. Manhattan, com a cadeira Morbius, ele se torna ainda mais poderoso. Então ele acaba obtendo os segundos poderes: quase onisciência, uma consciência cósmica e precognição, onde ele tem o conhecimento do funcionamento do multiverso e além de ver o passado, presente e o futuro. Manipula também a energia e projeta ela, e pode manipular a energia da anticrise e também é capaz de alterar a própria realidade, onde ele destruiu o universo infestado por Dark Matters. Além disso, também tem acesso a todos os poderes, como citei, né, do próprio Dr. Manhattan e também da cadeira Morbius, que acabou possuindo quando ele se sentou nela. Com isso, o Belly, ele tem algumas fraquezas que eu não diria que é uma fraqueza em si, mas que é algo que atrapalha ele, que muitas das vezes levaram à derrota dele ou mesmo dificuldade para poder ele vencer alguma luta. Por exemplo, ser bastante emotivo e ele pode ficar sobrecarregado enquanto a isso, né? E já houveram também ocasiões que ele ficou preso na força de aceleração, o que poderia levar ele a ficar preso nessa força de aceleração caso ele utilizasse tudo dela, e seres que também podem usar essa tal velocidade, e pode também ser mais difícil do que o próprio Wily de manipular usando energia cinética, já que o ser que usa a velocidade, por consequência, também pode usar a mesma habilidade que o Flash, inclusive a manipulação do próprio tempo. Mas essa questão da selamento, deixar ele preso na força de aceleração, atualmente isso já foi quebrado, né? O Flash já conseguiu quebrar essa fraqueza, entre aspas aí. Já o Archer Sonic tem super força, super velocidade, absorção, capaz de absorver os anéis de energia e energia do caos, bastante inteligente, capaz de reaproveitar a tecnologia do próprio
Dr. Eggman, experiente em combate corpo a corpo, pode fazer uma espécie de voo, né, extremamente ágil, pode encolher o seu corpo virando praticamente um ouriço espinho, né, um ouriço azul espinho, e assim entrar debaixo do solo e até mesmo aumentar sua velocidade e usar isso como forma de ofensividade. Controle do seu corpo, interação não física, criação de campo de força, pode aumentar sua força, velocidade com a técnica Super Pell Hot, criação também de ilusões, pode refletir ataques com seu Spin Attack, criação de áurea defensiva, onde ele dá um impulso no seu inimigo, fazendo com que ele nem se machuque, reação através do próprio instinto, geração de choque, invisibilidade, onde quanto mais rápido ele fica, mais invisível ele vai ficar, né, invisível ao olho nu da pessoa que está lutando contra ele, impossível de ser visto. Intangibilidade, capaz de vibrar suas moléculas, manipula também o átomo, capaz de fazer vibrações atômicas, onde já mostrou ser capaz de afetar também moléculas e objetos. Pode reduzir também o dano que ele recebe, criação de portal, manipula o gelo, o calor, raio, água e a própria Toon Force, dependendo da ocasião. Já mostrou ser capaz de manipular o enredo das coisas e usar a sua própria imersão para isso. Já com a Esmeralda do Caos, ele tem o seguinte: o controle das energias do caos, onde permite com que ele tenha acesso às habilidades do caos, como por exemplo a imortalidade através da regeneração e objetos que ele possa usar esse tal poder. No caso da energia do caos, só é obtido esse poder caso alguém consiga absorver um poder em si das esmeraldas do caos e por consequência o corpo dele aguentar essa tanta energia, que no caso do Sonic em si, ele já fez isso e já aguentou. Além do mais, também poder usar esse poder, a aura que ele obtém desse poder depende do poder do anel de 1 bilhão. Sim, é um anel bem grande, bem poderoso de que se passar. Também tem transformação, que é através das esmeraldas do caos, anel do poder, energia do caos ou das super esmeraldas. Manipula também o espaço e o tempo, teleporte, pode parar o tempo e voltar também nele com o controle do caos, pode negar os poderes, onde a sua áurea do Sonic pode negar as maldições mágicas e dentre outras coisinhas aí. Pode também restaurar a sua própria alma, já que a áurea do Sonic já chegou a ser confirmada, né, que ser capaz de retornar a sua essência física e espiritual. Pode usar ou absorver a sua própria vida, digamos assim. Manipula também o caos, destino, a magia, deformação da realidade, pode também negar a própria causalidade. O Sonic também tem seu próprio destino. Já com Anéis do Poder, que é o outro poder que ele também obtém, tem uma concessão de desejo, aumento de poderes, quanto mais ele tiver os anéis, mais poder ele vai ter e todos os atributos aumentarão. Clarividência, manipula o campo de batalha, absorção, pode absorver energia do próprio Anéis do Poder. E também tem a sua outra transformação, que é o Super Sonic. Manipula o tempo, o espaço, consigo só manipular a própria realidade usando o controle do caos, invulnerabilidade, criar campo de força, manipular a gravidade e a matéria, resistência mental e a própria matéria. Ele é, entre aspas, imune à manipulação da realidade, ao próprio espaço e o tempo, projeção de energia, pode sobreviver ao vácuo do espaço, resistente à absorção de poderes e também tem a sua última forma, que é o Ultra Sonic. Essa é uma forma do Sonic onde tem uma forma onde ele usa seu enorme quantidade de poder mágico, vulgo energia, dos anéis da força. O Ultra Sonic, ele é um domínio completo de todos os elementos e habilidades que ele obteve, incluindo então manipulação do tempo, apenas com a sua velocidade, aumento de poder, usando a sua super esmeralda para poder ficar mais rápido e mais forte, a adaptação, criação de portais dimensionais, resistência à manipulação do tempo, onde ele interrompeu o próprio tempo, controle dos átomos em qualquer local, além da própria matéria viva e não viva. Colocando essas peças na mesa aí, vamos agora para o combate. Sabemos que tanto o Sonic quanto o Flash utilizam velocidade a seu favor para poder alcançar níveis inimagináveis, por si só indo muito além acima da luz. Então vamos começar com o Flash, que por exemplo, o Wally por si só, sua velocidade abrange bastante coisa. Ela não fica presa somente ao conceito de velocidade, mas como também a capacidade de parar outros seres que usam a velocidade ou outro tipo de poder. Por exemplo, na saga Metal, o Wally chegou a formular a força da velocidade parando a energia cinética de todos os outros velocistas, inclusive a própria Ordem de Dark Flashes, que por si só, o Wally, Manhattan, que também estamos citando aqui, pode e tem a opção de parar a velocidade do Sonic, seja ela a base até mesmo a mais forte. Na HQ Flash número 141, o Wally derrota o Corredor Negro, que eu citei aqui, né, correndo através do tempo até o fim do universo e o próprio tempo. Por si só, o combate entre o Wally e o Sonic não ficaria limitado somente no campo, mas sim no próprio tempo, viajando por várias eras, universos e bem mais provável que também o multiverso. Jay Garrick, por exemplo, que é um dos velocistas que
que já chegou a correr 20 vezes mais rápido que a velocidade do som, que pode correr também até a velocidade da luz, quando ele não tem acesso à força de aceleração, ele pode correr à velocidade do som. Na HQ Liga da Justiça da América, número 28, o Jay já chegou a ter dificuldade de pegar o Wally, né? Onde a própria luz ainda estava alcançando o próprio Wally. Na crise final de número 3, Barry e o Wally eles chegam a correr mais rápido que a luz, que para longe da própria morte. Também já chegou também a escapar do próprio buraco negro correndo mais rápido que a própria luz, enquanto ele também emprestava sua própria velocidade ao Krang. Por si só, o Wally tem o potencial para não só bater de frente com qualquer ser poderoso da DC, mas como também bater de frente com o Super Sonic ou o Sonic em si, seja ele qualquer versão. E mesmo onde a situação fica difícil, ele também pode entrar na sua própria força de velocidade, a Speed Force, onde ele poderá ir muito mais além do que sua própria velocidade, como aconteceu na HQ Flash número 150. A força de aceleração é uma energia extradimensional capaz de dar ou retirar a energia dos velocistas. Por si só, todos os velocistas têm a conexão com a força de aceleração. O Barry, por exemplo, ele gera a Speed Force a cada passo que ele dá. Só que tem um porém, o Barry ele pode ser cortado da própria força de aceleração. No caso do Wally, ele é o único que tem uma conexão direta com a Speed Force, onde não pode ser interrompido. A própria força de aceleração se torna um prisma de energia que pode converter qualquer força que passa por ela em outro comprimento de onda. E falando mais uma língua aqui, resumida com vocês aqui, é como se fosse uma filtragem e uma conversão de qualquer força que não tem conexão nenhuma com a própria força de aceleração, para um tipo de energia que seja composta, que bata aí com a energia da Speed Force. E mesmo dentro do buraco negro, a própria força de aceleração existirá, mostrado na HQ Flash volume 2, número 177. Então, para resumir, o Wally teria totais condições de revidar o ataque e até mesmo acompanhar o Sonic em qualquer transformação e ocasião, já que tanto o Wally pode usar sua força de aceleração para poder ficar mais forte, mas como também usar o poder do Manhattan para ficar mais poderoso ainda, pois o Wally, com a cadeira Mobius, ele ganha um poder com todo o conhecimento do multiverso. Todos os poderes daqueles que tocaram na cadeira, por exemplo, o Dr. Manhattan, o Batman, o Roman, o Metron, por exemplo, né? O Wally ele obteve, mostrado na HQ Flash número 750. Já o Sonic, ele não fica muito para trás não, tá? O Sonic é diferente do próprio Wally, que ele tem acesso, tá? O Sonic, ele não necessita da Speed Force, e já que ele é um ser criado para poder correr e aumentar sua velocidade conforme ele corre, assim atingindo altos picos de poder. Por si só, ele não precisa aumentar sua velocidade ou poder em si, como o Anel ou o Argola em si, ou mesmo a Esmeralda. Com isso, o poder que o Sonic tem, ele é absurdo, muito alto, que tem condições sim de parar o Flash, já que seres tão poderosos como o próprio Flash, seja ele o Wally ou o Barry, conseguiram tal feito. Por exemplo, Capitão Átomo parando o Wally West dizendo que o seguinte, abre aspas, sua velocidade é uma ilusão, posso dobrar o espaço e o tempo em um nível quântico, minha mão agarra você antes mesmo que você comece a se mover, eu posso manipular a continualidade, as moléculas que compõem a força de velocidade paralisando você, fecha aspas. Quem quiser ler, HQ Capitão Átomo de 2011 e 2012, número 1. Então, parar o Flash não é impossível, pelo contrário, é totalmente possível, já que o Sonic também tem transformações tão absurdas quanto do próprio Flash, quando ele passa por seus estágios de velocidade ou poder. Agora, o Sonic em si, na sua forma base, ele é tão impressionante quanto o Flash normalmente é. Por exemplo, ele já chegou aí de 0 a 60 em 0,00001 segundo. A sua velocidade convertida, cerca de 0,01 microsegundo, se convertendo para 0,00001 milissegundo. É, rapaz. E ele também já chegou a correr a 250 milhas por hora, o que dá cerca de 4.036 km por hora, enquanto ele atacava o próprio Batman. E ele também já deu várias voltas ao redor do globo, né, da Terra em si, em um curto período de tempo, enquanto competia com Anti-Sonic. Para você ter uma noção, tá, o nosso planeta em si, ele leva cerca de 23 horas, 56 minutos e 4,09053 segundos para poder completar uma volta inteira. Isso a gente considerar a questão da fuso horário de outros países, né? Mas enfim, com sua velocidade que ele completa, né, que ele dá, cerca de 40.075 km em torno de si mesmo, que ele dá, que o planeta dá em si. E isso dá cerca de 460 metros por segundo, se levarmos em consideração a própria linha do Equador, né, que passa aí. Sendo mais específico com isso e chegando até mesmo a tal velocidade de 1.656 km por hora. Até mesmo a própria luz, a luz do sol em si, né, demora cerca aí aproximadamente 8 minutos para poder chegar na Terra.
Terra, uma distância média de 150 milhões de quilômetros e cerca de 299 milhões de metros por segundo. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, pra você ter uma noção, o Sonic base, ele não fica muito atrás do Flash base. E resumindo, o Sonic, para tal feito, ele estava muito acima da velocidade hipersônica. E Sonic, então, base, para você mesmo ver que ele é pequenininho e tal, achando inofensivo e tal, mas ele demonstrou coisas que ele faz em segundos, ou até menos. Ele também já chegou a ultrapassar uma Esmeralda do Caos, escavando uma montanha inteira, sendo muito mais rápido que ela. Correu do próprio Robotnik em dupla velocidade da luz, desviando de um feixe disparado contra ele. Cobriu milhas em minutos enquanto ele perseguiu sua forma supersônica. Pegou também a água do mar e formou também uma bola e arremessou o próprio robô Flick em cerca de 0,00000 e assim vai, 1 milissegundo. É muito zero. E o AT Sonic, quando no crossover contra o próprio Mega Man, foi mostrado que ele seria mais rápido que o próprio tempo, dizendo o seguinte, abre aspas, o tempo é lento, o homem pode não ter sido suficiente, mas meu, entre aspas, limitador do tempo irá mantê-lo parado por tempo suficiente, fecha aspas. O AT Sonic, na sua forma supersônica, foi capaz de envolver a realidade com o poder do caos, o controle do caos, dizendo o seguinte, abre aspas, então é isso, perdemos, cruzamos as dimensões, reescrevemos realidade, alteramos o tempo e o espaço e é isso, tudo por nada, fecha aspas. Esse mesmo Sonic que é capaz de ver até mesmo 20 dimensões além da nossa, dizendo o seguinte, abre aspas, Horace era mais volável de todos, ele partiu sozinho, tendo provado matematicamente a existência de pelo menos 20 dimensões além da nossa, fecha aspas. Para resumir, tanto o Supersonic, essa forma supersônica ou Ultrasonic, que são formas extremamente poderosas, mas a vantagem do Ultrasonic é que ele ganha poderes a mais, como por exemplo, controlar todos os elementos, né, ao nível atômico em sua mente. Então, por exemplo, se ele estiver no local de gelo, ele terá e se adaptar também ao próprio gelo, o local que está ali, né? Ou por exemplo, se for um local de fogo, ele vai alterar e também se adaptar ao próprio local. E assim vai. Além dele também poder criar barreiras, né, em si, em volta de si e voar. Além de que ele também pode fazer o seu próprio tempo avançar. A zona do silêncio, por exemplo, que é a sua própria velocidade, o controle do caos, capacidade interdimensional e entre outros, Sonic também pode viajar, fazer essa viagem, né, interdimensional para sua própria zona do silêncio, ou mesmo a realidade, podendo levar o seu inimigo para dentro dela ou mesmo para fora, caso ele queira. Agora, o que torna a zona do silêncio tão perigosa, como citei? Bom, jovens, ela remove todos os sons, vibrações e puxa para um buraco negro cosmológico gigante, como por exemplo, que tem efeito de seguinte, enfraquecer você, apagar você, transformar você em cristais e enlouquecer você. E mesmo que você não seja imediatamente exposto à realidade, a zona do silêncio seria tão perigosa quanto a Speed Force, por exemplo, né? Caso alguém não tenha nenhum tipo de conexão com o velocista em si, com a Speed Force em si. Caso essa pessoa entrasse lá, teria basicamente o mesmo tipo de efeito, quase. Então, quem é mais rápido? Bom, jovem, se você comparar tanto o base quanto o outro, Flash tem mais facilidade e condição de vencer o Sonic em si. Porque você conhece a transformação do Sonic, ou do Super Sonic, ou do Ultra Sonic, dá ao Sonic muito mais chance de fazer o Flash sofrer. Mas, como estamos falando da velocidade em si, na minha opinião, o potencial total do Wally, com o poder do Manhattan, se torna mais perigoso do que o próprio Sonic, já que quando ele está na cadeira Morbius, ele tem a consciência praticamente de tudo, tá? Praticamente de tudo. E ele poderia até mesmo saber o caos, os anéis e até mesmo a velocidade que o Sonic usa, ou vai. Por si só, na era Rebirth, na Guerra dos Flash, o Wally se esforça tanto, mas tanto, que ele vai muito além do seu limite, indo mais rápido que nunca, mais rápido que nunca, velho. E quando ele faz isso, ele consegue ultrapassar a sua própria Speed Force, a fonte do seu poder, que por si só, se você for comparar com o Sonic, seria como se fosse o Wally tivesse ultrapassado todos os limites dos anéis, esmeraldas e tudo que o Sonic utiliza. Basicamente isso. Sonic tem algumas provas de ter enfrentado vários seres poderosos, por si só dando a ele altas capacidades de se resistir a grandes ataques. Por exemplo, afirmado ser invencível, receber um soco do Hyper Knuckles, que é 1000 vezes mais forte que o próprio Knuckles normal, é espancado pelo próprio Metmoon Moogle, que depois volta pra luta. Depois de começar também uma batalha, né, com Energetic Knuckles, ele sobreviveu estando no epicentro de uma grande explosão. Também lutou contra X-Knuckles, que criou toda a zona fantástica
fantasma que eu citei pra vocês. Resistiu também a vários ataques do batedor de ovos, que pôde também ignorar ataques do Metal Sonic, enquanto ele foi impulsionado pela gema da energia, que também considerou muito ser superior a ele, e disso também tem uma durabilidade, uma resistência muito alta devido à sua coleta infinidade de anéis de poder. Por si só, o Sonic no geral, tá? Ele, base ou na sua transformação, ele tem uma capacidade de resistir a ataques de velocidade no modo geral do Flash. Sim, tem a capacidade. Por exemplo, soco de massa infinita do Flash, ou controle molecular, vibrações. Esse tipo de coisa, o Sonic tem total capacidade de resistir. Por quê? Porque ele também usa esse tipo de poder. Ele tem a capacidade de fazer tais coisas. O próprio Sonic lutou contra o primeiro mandato mestre Mugul, ao lado do Turbo Tails, e Hyper Knuckles também, que chegou a ferir gravemente os caminhantes antigos com o que restava do seu poder. Só que diferente do Sonic, o Wally, de acordo com ele próprio, ele nunca ficará sem energia devido à sua conexão direta com a força da aceleração, a Speed Force. E já houveram momentos que o próprio Sonic perdeu por cansaço, o que seria um problema. E por fim, quem vence? Bom, jovens, é um duelo bem difícil, muito difícil. É um dos mais difíceis que eu já fiz aqui. Por si só, tanto o Wally quanto o Wally, no modo geral, são bastante versáteis. O Wally e o Sonic em si são muito versáteis com sua própria velocidade. Principalmente o Sonic por usar suas esmeraldas, anéis e assim vai. No caso do Flash, é algo que vai além da sua própria fonte de poder, que é a Speed Force. Por exemplo, o Wally já tentou parar a sua fenda, que estava destruindo todo o tempo o espaço. Em vez de quebrar a própria velocidade da luz e entrar na Speed Force pela primeira vez, ele não fez isso, mas ele tem a capacidade de fazer isso. Além de mais, qualquer tentativa de que o Sonic pudesse prender o Wally em uma dimensão, em um plano de existência, uma história, qualquer outra coisa do tipo, o Wally tem totais condições de escapar desse local que o Sonic vai poder prender ele. Já que o Wally já escapou da própria Speed Force, o que não é uma tarefa fácil. E o Sonic também pode levar basicamente vantagem no combate físico, como aconteceu com o próprio Knuckles Energec, golpeando ele facilmente, que teve o seu poder drenado pelo próprio Mumut Mugul, onde ele teve o poder que usava, né, porque vinha da maior parte da própria Esmeralda Master, um artefato que poderia ser capaz de destruir realidades infinitas e criar um novo multiverso. Além disso, foi descrito que sendo capaz de destruir todas as zonas existentes. Enfim, essa luta é muito difícil pro Wally, muito difícil, podendo até mesmo ele perder os confrontos, já que tem muitas coisas que eu tive que resumir, tanto do Wally e o próprio Sonic em si, pois o Sonic Edge tem muitos feitos que mexem com o próprio multiverso, e por si só, o próprio Wally, ele é extremamente inteligente, na minha opinião, mais inteligente do que o próprio Sonic. Por quê? Porque o Wally tem capacidade de processar muito mais rápido, muito mais versátil do que o próprio Sonic em si. Mas levando em consideração que o Wally pode usar a velocidade com muito mais eixo se comparado ao Sonic, indo muito além do limite, o Wally Manhattan seria o auge do Wally, onde ele sairia na luta indo muito além do seu limite, fazendo com que, então, decidisse por apenas um único detalhe. No caso do Flash, quando ele estava com o poder do Manhattan, ele estava com um poder tão absurdo que se não fosse por ele, o Batman McKee nunca teria derrotado a própria Perpétua. Graças a ele, tudo que o Flash obteve, o Wally obteve, além de ter sentado na cadeira Morbius, a mesma Perpétua que estava pagando todos os reinos da esfera dos deuses e os próprios deuses, cara, nada teria acontecido. Se você olhar a saga Metal, e também um pouco antes de ter acontecido, né, do próprio Wally, a própria guerra dos Flashes ter acontecido, o Wally obtido um poder enorme. Se não fosse o Wally, por tudo que aconteceu, ponto de ignição de tudo, cara, Batman McKee nunca teria obtido esse poder imenso que ele obteve. Perpétuo também nunca teria provavelmente saído da fonte, da parede da fonte em si. Cara, muitas coisas, muitos eventos não poderiam ter acontecido. Além também do próprio Anti-Monitor, né, na crise Infinitas Terras também, que o Wally chegou a enfrentar. Cara, é muita coisa. Ele, o Wally, poderia voltar no último momento do tempo e acertar criticamente o Sonic, já que houveram momentos que o próprio Sonic ficou exausto e ficou em perigo. Além de que, Flash, ele é um pouco mais rápido que o próprio Sonic. Então quem vencer esse duelo, mas com muita, mas muita dificuldade, seria assim, o Wally West.
Mas eu quero saber de você, quem você acha que vence? O Wally West ou o próprio Sonic X? Comenta aqui nos comentários a tua opinião do porquê que você acha que o Sonic venceria ou o Wally venceria. Claro que vamos comentar, vamos debater de uma maneira educada, assim a gente vai chegar a algum lugar, consenso. Também, claro que não deixe de comentar os seus duelos mortais para eu trazer aqui nos vídeos futuros também. E também para você não perder o seu duelo mortal que eu vou trazer aqui, se inscreve aqui, garante sua inscrição para você não perder nada. Aqui você vai conferir tudo de qualquer duelo mortal, qualquer batalha mortal também, né? Se você quiser ver, você vai conferir tudo aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.